esporte de combate, um assunto que eu adoro. E vamos lá, as modalidades diferentes dos combates, no fundo eles têm o mesmo princípio, né? Combate. O que vai mudar, na maioria das vezes, é como que a competição ela se desenvolve, ou as fases de treinamento de cada um atleta, ou o período da periodização nutricional, de treinamento desse indivíduo, né? Então é muito mais para esse período, para a caminhada dele até a competição, do que de fato alguma diferença entre modalidade para modalidade. Então tem atletas, por exemplo, que lutam todos os meses. Imagina fazer um corte de peso desse indivíduo mensalmente. Então não necessariamente é a mesma coisa do que eu vou olhar para um atleta que tem uma luta daqui a 3, 4 meses. Então a cada fase de preparação desse atleta, ele tem um acompanhamento diferente, tem um objetivo diferente. Então no final das contas, o que vai diferenciar são os períodos de preparação do indivíduo, muito mais do que a diferença entre modalidades. Existem várias estratégias para perda de peso agudo, né? Tem algumas estratégias que a gente trabalha com a manipulação do conteúdo gástrico. A gente tem que lembrar que no esporte de combate todo peso é peso. Não importa se é um peso saudável ou um peso não saudável. Então se você tiver um pedaço de bife na barriga, ele vai pesar na balança do mesmo jeito que se for 1 litro de água. Então é importante você identificar isso. Existem algumas estratégias que manipulam esse conteúdo gástrico, por exemplo, como estratégias de diminuir a quantidade de fibras de uma dieta. Então, dietas que têm mais resíduos, que têm mais fibras, elas acumulam no nosso intestino e isso também vai ser um peso, né? Por mais que para o indivíduo saudável é um peso irrelevante, mas para o atleta que precisa bater aquele peso, qualquer peso é peso. Então a gente trabalha com dietas com baixa quantidade de fibra, né? E aí a gente acaba indo para uma dieta com uma quantidade um pouco maior de gordura, menor em carboidrato, para fazer esse balanço. Dá densidade calórica, pouco volume, muita caloria. Esse é um dos pontos. Outro ponto é fazer uma manipulação de água corporal, né? E um desses componentes é o nosso glicogênio muscular, que ele acumula no nosso músculo também com alguma quantidade de água. Quando você depleta esse carboidrato, consequentemente vai alguma quantidade de água embora, você tem uma diminuição desse peso. Então manipular o conteúdo gástrico e a quantidade de água a partir do glicogênio muscular são estratégias que são mais leves, mais seguras para fazer esse corte de peso desse atleta. Tem um trabalho curioso produzido no Brasil que fala sobre isso. Eles avaliaram a perda de peso e identificaram qual que era o tempo ideal para que eles conseguissem recuperar todo esse peso perdido. Foi até um trabalho que tem como um dos autores o professor Emerson Franchini. Ele fala que até 5% do peso corporal, se você tiver um intervalo de 4 horas da pesagem até o momento da luta, onde você consiga dar esse suporte de água, de eletrólitos, carboidrato, você consegue recuperar o desempenho de antes desse processo de desidratação. 5% nesse intervalo de pelo menos 4 horas, tá? Isso é possível. Mas a gente sabe que na realidade muitos dos cortes de peso eles acontecem em quantidades maiores do que 5% do peso corporal, né? Chegando a 10, até mesmo mais, dependendo da modalidade. Só que na maioria das vezes, essas modalidades que os atletas conseguem perder mais peso, eles também têm um tempo de recuperação maior, né? Como por exemplo no MMA. Muitas das vezes a pesagem é no dia anterior, então você tem 24 horas para recuperar e na maioria das vezes esse peso ele é recuperado até para mais durante esse período. O seguro ou os protocolos ou que a literatura diz pra gente que é seguro e que é possível 5% nesse intervalo de pelo menos 4 horas de recuperação. Para ser muito sincero com vocês, o ponto mais importante desse processo de perda de peso do atleta de combate é esse período de reidratação e de recuperação. Todo mundo consegue fazer uma perda de peso aguda, a maioria dos atletas inclusive são orientados pelos próprios coaches, pelos próprios treinadores e conseguem bater o peso quanto for preciso. Mas o que de fato garante a melhora ou a recuperação dessa performance é justamente esse processo de reidratação. E o processo de reidratação, em números, é indicado que você oferte de água para esse indivíduo pelo menos 150% do peso que ele perdeu. Ou seja, se o indivíduo perdeu 1 quilo, pelo menos 1,5 litro de água ele tem que consumir após esse período de pesagem. E a gente faz normalmente essa reidratação nas primeiras 3, 4 horas pós-pesagem dele.
Mas a gente não pode esquecer também que ele perde muito eletrólitos durante esse processo de desidratação. E a proporção de sódio e água é mais ou menos de 500 miligramas a 1000 miligramas para cada litro de água. Então isso é importante ter em mente que você precisa da água, mas também precisa repor os sais que ele perdeu. E na maioria das vezes a gente faz isso com soro de reidratação oral ou com os isotônicos prontos, né? Mas tem que tomar cuidado, porque tem muito isotônico que ele foi feito para exercícios mais leves, que você não tem uma perda tão acentuada de líquido. Então não necessariamente ele vai conseguir repor a quantidade de sódio que precisa para o atleta que perdeu, por exemplo, 10 quilos nesse processo de desidratação. Deu para entender? É importante que você avalie o indivíduo individualmente, né? Avalie ele, a perda de peso dele particularmente, para conseguir fazer essa prescrição da quantidade de água e de eletrólitos que ele precisa. Com certeza, né? Esse processo de perda e ganho de peso dos atletas geram efeitos negativos, e muitos. Desde, por exemplo, a diminuição do gasto energético, com o tempo, quando ele aposentar, isso pode facilitar o ganho de peso dele. Também diminuição da densidade óssea, né, por conta de uma dieta restritiva, isso pode aumentar o risco de lesão, dificuldade de recuperação muscular, entre outros fatores. Isso são inúmeros problemas, mas eles insistem em fazer, porque no fundo, quando esse processo ele tem alguma equipe ali que consegue dar um suporte para ele, que consegue fazer com que ele perca o peso, mas consiga recuperar e dar uma continuidade pós-luta, ele fica um pouco mais amparado, mas ainda assim ele sofre alguns problemas. Tem até uma condição que é muito comum entre os atletas de combate, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que é a baixa disponibilidade energética. Que eles trabalham, continuam fazendo muito exercício com pouco suporte de calorias, e isso pode levar a esse quadro, que pode culminar em algumas alterações hormonais, inclusive diminuição de testosterona e por aí vai. Na recuperação acontece como qualquer outro esporte, né? A gente tem os alimentos anti-inflamatórios que podem ajudar nesse processo de cicatrização, nesse processo de recuperação. A gente também tem o aporte necessário de proteína, que é ideal para a recomposição do tecido muscular que foi lesionado, por exemplo. Então ele dá o suporte todo, né? O sono que precisa também, quantidade de carboidrato para fazer com que esse maquinário todo consiga trabalhar para a recuperação desse atleta. Então é importante pensar nesses alimentos anti-inflamatórios, no bom aporte de carboidrato e proteína. E a gente não pode esquecer também da gordura, que ela também faz parte desse processo todo de reconstrução muscular. Outra coisa que é importante ficar dos esportes de combate é o seguinte, que cada fase de preparação desse atleta ele precisa de um suporte diferente ou ele tem um objetivo diferente. Existe o período da competição em que ele está num corte de peso em que você precisa focar necessariamente para fazer com que ele chegue no peso da luta. Existe também esse período pós-pesagem, que é o de recuperação, e o pós-luta, que é o de recuperação. Então, cada uma das fases podem ter objetivos diferentes e, consequentemente, estratégias diferentes. Então, tem que pensar nesse atleta durante a caminhada toda dele. Mas outro ponto que eu acho muito interessante é entender que isso não vai acabar em uma luta. Então, por mais que você não chegue na composição ideal dele, pré-corte de peso, você tem uma nova chance quando ele recuperar da luta e começar um novo processo de treinamento, um novo processo para uma próxima preparação para a luta. Esse ponto de identificar que o atleta ele pode evoluir ou vai evoluir a cada luta é muito interessante. E muitas vezes a gente fica com a cabeça de querer aplicar o que é ideal, o que as recomendações falam, mas entender que isso é um trabalho contínuo e duradouro e que esse atleta tem tempo ainda de carreira e que você pode ir evoluindo, é extremamente importante para você não ficar ansioso, então nervoso de não estar conseguindo aplicar alguma coisa que estava na recomendação ou que você viu em alguma aula ou algo nesse sentido, né? Então entende isso, que o processo ele é contínuo e ele é duradouro.